Fala galera, professor Luciano Santana. A gente vai dar início agora a mais um vídeo de resumo aí das nossas aulas. Esse vídeo a gente vai tratar a respeito do mercado de derivativos. O mercado de derivativos é um mercado voltado para a proteção das empresas, principalmente no que diz respeito à oscilação de alguns indicadores. Então, como o próprio nome diz, derivativos vem de derivado, né? Então é um mercado que tem uma derivação de outros mercados, que pode ser o mercado de moeda estrangeira, o mercado de commodities, e ele visa fazer com que o investidor, aquele que investe em derivativos, ele consiga se proteger, ele consiga fazer um tipo de hedge para se proteger da oscilação desses mercados que a gente já tem visto, que é o mercado de câmbio e o mercado de mercadorias, né? No caso, commodities. Os contratos que existem no mercado de derivativos, eles são conhecidos como contrato a termo, que é um contrato realizado no mercado de balcão, em que duas empresas firmam esse contrato sem necessariamente uma regulação por parte da Comissão de Valores Mobiliários, e um contrato que é estabelecido um valor fixo de um determinado ativo, que pode ser dólar, commodities, entre outros, e esse ativo é colocado com esse valor fixo num vencimento futuro. O mercado futuro é um mercado parecido com o mercado a termo, porém ele acontece no mercado de bolsa, ou seja, com a intermediação de uma corretora de valores e também com a regulação por parte da CVM, utilizando-se de todo o ambiente de bolsa que a B3 proporciona. É um contrato semelhante ao contrato a termo, só que enquanto no contrato a termo as transferências financeiras acontecem somente no final do contrato, aqui há um procedimento de fazer ajustes diários relativos à diferença das cotações daquele que adquiriu esse tipo de contrato. A gente também tem o contrato de opções, que, como eu disse em sala de aula, é, para mim, o mais interessante desses mercados, um mercado que também é negociado no mercado de bolsa, assim como o contrato futuro, mas é um mercado em que a pessoa que adquire esse contrato tem o direito, adquire, na verdade, o direito de comprar ou vender determinado ativo por um valor, e caso esse valor não seja agradável para ele, favorável para o investidor, ele pode, com o pagamento de um prêmio, que já foi feito antecipadamente, abrir mão, renunciar à opção que foi contratada. E também um outro tipo de contrato é o contrato de swaps, um contrato em que as empresas que negociam esse contrato, elas fazem a troca do risco, negociado também no mercado de balcão. Então elas trocam os riscos que uma e outra estão associados, assumindo uma o risco da outra. Então, de maneira geral, são esses os contratos. É importante a gente lembrar que, como na maioria das aplicações financeiras, há também tributação para o contrato de derivativos. Então, de maneira geral, na maior parte das negociações dos contratos de contrato a termo, contrato futuro e o contrato de opções, há uma alíquota de imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital. Quando a gente tem negociações que são realizadas por day trade, né, que são aquelas negociações feitas dentro do próprio dia, aí o imposto de renda é um pouquinho maior, 20%. No caso das swaps, a gente tem uma tributação regressiva de acordo com o prazo do contrato, como a gente viu nos contratos de renda fixa, ou seja, quando o contrato se cumpre num prazo de até 180 dias, a gente tem uma alíquota de 22,5%, de 181 dias a 360 dias, 20%, de 361 dias a 720 dias, 17,5%, e contratos com prazo superior a 720 dias, a gente tem uma alíquota de 15%. Todas essas aplicações, esses contratos derivativos, são isentos de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e vale relembrar que, diferentemente dos contratos de renda fixa, em que o imposto de renda é retido na fonte, no caso de derivativos não há retenção na fonte,
O pagamento é feito via documentação de arrecadação da Receita Federal, que é o DARF, sempre no último dia útil do mês seguinte. Então a gente faz a apuração do mês, dos ganhos de capital, lembrando que é sempre sobre ganho a tributação, calcula o imposto sobre ganho de capital e gera um documento de arrecadação para ser pago no dia útil, no último dia útil, perdão, do mês seguinte. Eis aí a tributação de swaps, como eu falei agora há pouco. Lembrando que também é por meio de DARF o pagamento, não é retido na fonte, sempre sobre o rendimento, sempre sobre o ganho de capital. E vamos falar agora um pouquinho de cada um dos contratos, né? Eu tenho um exemplo aqui do contrato a termo, para ficar mais fácil da gente entender. Como a gente falou, o contrato a termo é um contrato realizado no mercado de balcão, então é um acordo entre duas empresas. A gente tem aqui, por exemplo, nesse nosso modelo aqui, um banco e uma outra instituição, que fecham um contrato, no caso o banco, de vender $1 milhão a R$ 3,75 e a empresa de comprar esse $1 milhão por 3,75 cada dólar. Esse contrato é firmado então entre as duas empresas e registrado na B3, que vai fazer o clearing da operação, somente o clearing, tá? E a gente está contando que esse contrato ele tem vencimento somente para daqui 10 meses. Então o que vai acontecer? O banco se compromete a vender, independentemente do preço, moeda estrangeira 3,75 e a empresa se compromete a comprar, independentemente da cotação do dia, a 3,75. O que acontece aqui? O banco, nesse caso, está tentando se resguardar de uma diminuição no preço da moeda estrangeira, do dólar nesse caso, então ele quer se resguardar e ter um valor mínimo que ele consiga efetuar essa venda, ainda que a cotação esteja inferior aos 3,75. Por outro lado, a empresa quer se resguardar de um aumento do valor da moeda estrangeira, buscando comprar então esse dólar, mesmo que ele esteja num valor maior, a R$ 3,75. Imaginando que tenha se passado todo o tempo, os 10 meses do contrato, e a cotação chegou a R$ 4,00. Nesse caso, o banco é obrigado, por força de contrato, a vender os dólares a 3,75, ou seja, 25 centavos a menos do que o valor de mercado, e a empresa vai comprar esses dólares do banco a 3,75, tendo uma economia de 25 centavos para cada dólar aí aplicado. Então, nesse caso, o banco, no final do contrato, vai entregar à empresa $1 milhão, recebendo da empresa, então, R$ 3.750.000 em troca desse $1 milhão que foi entregue à empresa. Nesse caso, a gente percebe que a empresa teve um ganho de capital, né, de R$ 250.000, porque ela gastaria 4 milhões para adquirir na cotação do dia, porém ela pôde adquirir a 3,75 cada dólar, em função do contrato a termo assinado 10 meses antes. Nesse caso, sobre esses R$ 250.000, incidirão 15% de imposto de renda. Então esse é um exemplo do contrato a termo. O contrato futuro, ele é parecido com o contrato a termo, porém os ajustes acontecem diariamente, ou seja, a cada dia em que houver uma diferença entre as cotações, há feito a realização de pagamentos e ou recebimentos relativos a essa diferença. Então, no nosso mesmo exemplo, imagine que a empresa, então, fez uma ordem de compra de contrato futuro de $1 milhão a 3,75 cada dólar. Nesse caso, como a negociação acontece no mercado de bolsa, a intermediação de uma corretora de valores, e utiliza-se de toda a estrutura e todo o processo realizado pela B3, que é a Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, todo o processo de pré-negociação, negociação e pós-negociação, como nós vimos na nossa aula 3, são realizados nesse contrato. Nesse caso, embora o contrato vença somente daqui 10 meses, como no nosso exemplo anterior, os acertos financeiros não são feitos somente no final do contrato, eles são feitos diariamente. Então, quando o dólar tem um valor maior, nesse caso de uma ordem de compra, do que a cotação que foi estabelecida em contrato, a empresa recebe a diferença das cotações. Quando o dólar fecha em uma cotação inferior à estipulada em contrato, a empresa, no dia que isso acontece, efetua o pagamento de diferença para o outro lado do contrato, via corretora.
e assim vai acontecendo diariamente até que se feche o vencimento do contrato, como a gente falou, 10 meses depois, e nesse caso houve aí uma diferença de cotação de 75 centavos. O contrato previa a compra de dólar a 3,75 e aqui o dólar fechou a 4,50. Repare que na data do vencimento, então, a empresa vai efetuar o pagamento pela cotação do dia, que é 4,50, ou seja, desembolsando 4 milhões e meio para receber $1 milhão. Porém, durante o dia a dia, durante cada dia do período do contrato, a empresa recebeu esses ajustes diários que, somando-se, totalizaram 750 mil reais. Ou seja, a empresa teve um ganho com essa aplicação de 750 mil reais, sobre o qual ela vai efetuar o pagamento de imposto de renda. O outro tipo de contrato, que para mim é o contrato mais atrativo, é o contrato de opções. Nesse caso, também acontece no mercado de bolsa, ou seja, a intermediação de uma corretora e todos os serviços prestados pela B3, que é pré-negociação, negociação e pós-negociação, sendo que esses contratos são contratos então parametrizados pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, no nosso exemplo aqui, a empresa ela faz uma opção de compra no contrato futuro de $1 milhão a R$ 3,75 cada dólar. Nesse caso, ela faz a aquisição de um contrato em que permite a ela adquirir dólar, o direito de adquirir dólar a 3,75 ao final do contrato. Nesse caso, a empresa paga um prêmio, um valor para garantir esse direito, né? O valor, no nosso exemplo, de 10 centavos para cada dólar. Nesse caso, seriam então $100 mil pagos à corretora, né? Para fechar esse contrato. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? A empresa só vai exercer o direito se ela tiver, se for para ela vantajoso exercer esse direito. Então, no nosso exemplo aqui, 10 meses depois o dólar estava a R$4, ou seja, numa cotação maior do que a estabelecida em contrato. Se a cotação é maior, vale a pena para a empresa então comprar na cotação estipulada em contrato. Se o contrário acontecesse, a empresa abriria mão do seu direito de comprar a 3,75 e compraria no valor menor que estivesse disponível no mercado. Então aqui, nesse caso, nesse tipo de derivativo, a escolha é feita ao final do contrato para o ambiente que for mais vantajoso, ou o contrato assinado anteriormente, ou o mercado. A empresa vai então optar por aquilo que for melhor para ela. Quando a empresa desiste do seu contrato, da sua opção, costuma-se chamar essa atitude, né, costuma-se denominar de que a opção virou pó, ou seja, ela não se realizou. Já o contrato de swaps é um contrato em que, como a gente disse há pouco, em que é negociado no mercado de balcão, em que as partes que fazem parte da negociação, elas simplesmente fazem a troca dos riscos. Nesse caso, no nosso exemplo, a gente vai colocar o seguinte: uma empresa e um banco, por exemplo. Uma empresa que contraiu uma dívida em dólar e, com medo do dólar oscilar, disparar muito, ela escolhe, então, faz um contrato no sentido de trocar a dívida que ela tem em dólar por uma dívida vinculada à taxa de juro real. Já por outro lado, tem o banco que capta investimentos de seus clientes para poder remunerá-los por meio da taxa de juros, muitas vezes provavelmente relacionado à taxa Selic, e que tem o temor dessa taxa de juros disparar. Então essas empresas entram em contato entre si para que possam então efetuar a troca desses riscos. Nesse caso, a empresa passa a atrelar a sua dívida e pagar a sua dívida por meio do vínculo da taxa de juros, e o banco passa a pagar a sua dívida por meio de dólar. Ao final do contrato, vê-se a diferença entre os riscos e aquele que perdeu o risco arca com a diferença. É importante a gente lembrar que no contrato de derivativos sempre haverá um lado que vai ganhar na sua previsão e, consequentemente, vai ter ganho de capital, e um lado que vai perder em função da sua escolha do lado do contrato. Então, nos lados do contrato sempre vai ter um lado ganhador e um lado perdedor. Um resumo do que a gente tratou até agora, né?
No contrato a termo, os parâmetros do contrato são definidos entre as partes. Então, nesse caso, acontece no mercado de balcão, não há interferência da Comissão de Valores Mobiliários e nem da Bolsa de Valores. Não exige, nesse caso, nenhum tipo de fluxo de caixa inicial nem intermediário. O acerto para a entrega do ativo e consequente pagamento acontece só ao final do contrato. Há risco de que uma das empresas não entregue o bem ou não efetue, não realize o que foi combinado no contrato, porque não há intermediação e garantia da Bolsa de Valores. E como funciona, as partes vão fixar o preço de um ativo e, ao final, uma das partes vai ganhar porque vai ter uma posição favorável e a outra vai perder por ter uma posição desfavorável. O outro tipo de contrato é o contrato futuro. Nesse caso, como é um contrato que é negociado no mercado de bolsa, ele tem todos os parâmetros já padronizados pela CVM e pela Bolsa de Valores. Exige um fluxo de caixa ao longo do contrato, que são os ajustes diários. A liquidação é garantida pela B3 e funciona do mesmo jeito que o mercado a termo. As partes interessadas fixam o preço do ativo e, ao final do contrato, alguém ganha, alguém perde, e quem ganha paga imposto de renda e quem perde simplesmente perde. O mercado de opções é também negociado no mercado de bolsa. Há um desembolso inicial, que a gente chama de prêmio, tá? Para permitir, para dar ao investidor o direito de realizar a opção no final ou não. Não tem fluxo de caixa intermediário. Tá? Existe a garantia de liquidação, porque tem a intermediação da Bolsa de Valores, e, nesse caso, a empresa vai fazer a escolha do que for mais favorável a ela, ou o mercado normal, ou o contrato que ela assinou. Quando ela abre mão desse contrato, a gente já falou aqui, a gente usa a expressão de que a opção virou pó. E por último, swaps, né? Os parâmetros são definidos entre as partes, o mercado de balcão também, não exige fluxo de caixa inicial nem intermediário, e no fim do contrato, a liquidação é feita pela diferença financeira. As partes não fixam preços, nesse caso, trocam apenas os riscos. Por último, falar um pouquinho dos fundos de investimento. Os fundos de investimento são como se fossem condomínios de investimento, em que pessoas que querem fazer parte desse condomínio compram cotas do fundo. Ao comprar cotas, eles transferem esses recursos financeiros para o fundo de investimento, que vai ter aí, por meio de administrador do fundo, a responsabilidade de investir esses recursos nos mais variados tipos de investimento e aplicações financeiras. Importante a gente lembrar que o perfil do fundo precisa estar atrelado ao perfil do investidor, então antes de você assinar o contrato com qualquer fundo de investimento, verifique se o tipo de investimento que o fundo faz está relacionado diretamente ou está de acordo com as suas pretensões como investidor. Se você é um investidor conservador, moderado ou agressivo. Agradeço vocês por mais um vídeo que a gente pôde compartilhar aqui e a gente se vê no nosso próximo resumo. Um grande abraço.